Hoje a gente vai desvendar um dos sistemas mais incríveis do nosso corpo, a imunidade inata. Ela é basicamente a nossa primeira, mais antiga e super rápida linha de defesa. É o que nos protege a cada segundo. Já parou para pensar nisso? A todo momento a gente está exposto a um verdadeiro exército invisível de micro-organismos. Como é que a gente sobrevive a essa pressão toda? A resposta, olha, é uma obra-prima da evolução. E essa resposta é a imunidade inata. É a nossa linha de frente, sabe? Sempre ligada, sempre pronta. É um sistema que a gente herdou de ancestrais de centenas de milhões de anos. É por causa dela que a grande maioria dos patógenos nem sequer consegue começar uma infecção. Ok, vamos entender como isso funciona na prática. Para facilitar, imagina o nosso corpo como se fosse uma fortaleza. E essa fortaleza, claro, tem muralhas bem altas e sentinelas supervigilantes que literalmente nunca dormem. Os componentes são exatamente esses de uma fortaleza. As nossas muralhas são as barreiras físicas, como a pele. Já lá dentro dos tecidos ficam as células sentinela, como os macrófagos e as células dendríticas, sempre de olho, prontas para soar o alarme. E patrulhando nosso sangue, a gente tem um exército de leucócitos e várias proteínas plasmáticas. Mas como é que essas sentinelas sabem diferenciar quem é amigo de quem é inimigo? Elas não têm, tipo, um banco de dados com a foto de cada patógeno que existe? A estratégia delas é muito, mas muito mais inteligente. Elas buscam por dois tipos de sinais bem específicos. O primeiro são os PAMPs, que são os padrões moleculares associados a patógenos. Pensa neles como se fossem uniformes de um exército inimigo. São estruturas que os micróbios têm e precisam para viver, mas que as nossas células não têm. O segundo tipo de sinal são os DUMPs, os padrões moleculares associados ao dano. Esses são como um pedido de socorro, liberados pelas nossas próprias células quando elas estão danificadas ou morrendo. E para detectar esses sinais, as nossas células usam sensores especiais, os receptores de reconhecimento de padrão. O legal dessa imagem é que ela mostra a localização super estratégica desses sensores. Tem na superfície, para pegar invasores do lado de fora, dentro de vesículas, para analisar o que a célula acabou de engolir, e espalhados pelo citoplasma, para pegar qualquer um que tenha conseguido entrar. Ou seja, a cobertura é total. E não estamos falando de um único tipo de sensor, não. É um verdadeiro arsenal, com várias famílias diferentes de receptores. Cada uma é especialista em detectar um tipo diferente de uniforme inimigo ou de sinal de socorro. Uma das famílias mais famosas e importantes é a dos receptores do tipo TOU, os TLRs. Essa imagem aqui ilustra muito bem a versatilidade deles. Alguns TLRs ficam na superfície da célula, reconhecendo componentes de bactérias. Outros, como o TLR3 e o TLR9, ficam do lado de dentro, nos endossomos, e são especialistas em detectar material genético de vírus. E o ponto mais incrível é este. Os TLRs são muito antigos. Essa citação destaca que eles existem em praticamente todo o reino animal, de insetos até nós, mamíferos. Isso só mostra o quanto esse mecanismo de defesa é fundamental e bem-sucedido, a ponto de ter sido preservado por milhões e milhões de anos de evolução. Certo, então o alarme soou, um PAMP ou um DAMP foi detectado. E agora? Bom, agora é hora de chamar os soldados, as células que vão direto para o campo de batalha. Na linha de frente a gente tem os fagócitos, as células que comem. Os principais são os neutrófilos e os macrófagos. O trabalho deles é, literalmente, engolir e destruir os invasores. Já as células dendríticas agem como espiãs. Elas coletam amostras do inimigo e levam essa informação para o comando central. E os mastócitos são tipo a tropa de choque que chega primeiro, liberando substâncias para dar o pontapé inicial na inflamação. Ok, o inimigo foi identificado, os soldados estão a postos. A partir daí, o sistema imuninato lança basicamente duas grandes estratégias de contra-ataque. E a escolha da estratégia depende do tipo de ameaça. Contra bactérias e fungos, por exemplo, a principal tática é a inflamação. É um processo super bem organizado. Primeiro, a detecção. Logo depois, as células sentinela disparam o alarme liberando citocinas, que são os mensageiros químicos do sistema imune. Essas citocinas funcionam como um chamado, recrutando mais soldados, principalmente neutrófilos, para o local da infecção. E por fim, a eliminação. Os fagócitos chegam e fazem a limpeza. Agora, contra vírus, a história é outra, porque os vírus são sorrateiros. Eles se escondem dentro das nossas próprias células. Então, a estratégia aqui é criar um estado antiviral. As células que foram infectadas começam a liberar umas moléculas chamadas interferons. E esses interferons servem como um alerta para células vizinhas, como se dissessem, atenção, tranquem as portas, tem um vírus na área. Isso faz com que as células saudáveis ativem mecanismos que impedem o vírus de se multiplicar. A imunidade inata
É rápida, é potente, mas ela tem limites. Ela reconhece padrões gerais, não um inimigo específico. Então, quando a ameaça é muito grande ou muito persistente, ela precisa chamar as forças especiais. E essa é justamente a sua segunda função mais importante: ativar o próximo nível de defesa. Essa tabela resume bem a diferença. A imunidade inata é imediata, mas é genérica e não tem memória. Já a adaptativa, que são as nossas forças especiais, é mais lenta, leva dias, mas é extremamente específica e, o principal, ela gera memória. É por isso que a gente não pega a catapora 2 vezes. Os receptores da inata são pré-fabricados, enquanto os da adaptativa são montados sob demanda, o que cria uma diversidade quase infinita para reconhecer qualquer tipo de invasor. Então, o ponto central que fica é este. A imunidade inata não só luta a primeira batalha, mas ela também corre para o quartel-general para acordar, informar e guiar a resposta das forças especiais adaptativas. Sem os sinais que vêm da resposta inata, o sistema adaptativo nem ficaria sabendo que tem uma guerra acontecendo. Então, para a gente resumir, a imunidade inata é a nossa defesa que está sempre ativa e responde na hora. Ela reconhece padrões gerais de perigo, não guarda uma memória específica dos inimigos, mas tem 2 funções vitais: segurar a primeira onda de ataque e, mais importante ainda, ativar e direcionar a resposta imune adaptativa, que é muito mais poderosa e precisa. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A imunidade inata é essa máquina de defesa incrível, mas se ela é tão boa, por que a evolução se deu ao trabalho de criar um segundo sistema, bem mais complexo? A resposta para isso está na eterna corrida armamentista entre quem hospeda e quem infecta, mas isso é um assunto para uma próxima análise. Obrigado por acompanhar.